Seja muito bem-vindo a mais um episódio do BeTalk Podcast. Lembrando que o nosso podcast tem 3 pilares: comunicação, vendas e empreendedorismo. Ou seja, se você comunica algo, se você vende algo ou se você empreende, seu lugar é aqui. Meu nome é Marcelo Bento e hoje eu vou entrevistar a doutora Thaís Valentim. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada. É um prazer. Prazer é meu. Tá tudo bem com você? Tudo certo. Legal, então. Doutora, pra gente começar, fala um pouco daquela menininha, a Thaís, o que ela queria ser quando crescesse. Conta um pouco da tua história pra gente. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de médico, né? De médica, eu gostava muito de cuidar. Eu gostava sempre que a outra pessoa, outra criança fosse meu paciente, né? Na brincadeira, é muito legal isso. E eu também gostava muito de brincar como professora. Eu sempre gostei bastante dessas brincadeiras, assim, quando eu era criança. Muito bem, médica e professora. De formação, faculdade, você é farmacêutica, é isso, né? Farmacêutica, isso. Como que surgiu isso no teu coração? Teve alguém que você se espelhou? Como que foi sua influência? Como que foi essa decisão de cursar a farmácia? Então, é muito louco, né? Porque na minha família não tem farmacêutico. E eu lembro que quando eu tava pensando no que eu ia fazer, a minha mãe, ela ficou muito na minha cabeça falando pra eu fazer química. Uhum. Ah, porque é uma área boa de mercado, tem campo de trabalho e tudo. E eu sempre quis muito ser independente, né? Então, quando ela falou isso, me vislumbrou. E aí eu fui pro colegial, e aí lá eu tive aula de química com uma professora maravilhosa, a professora Patrícia. Falo com ela até hoje no Instagram, uma Legal. fofa. E ela dava aula de uma forma muito entusiasmada, sabe? Ao mesmo tempo que ela dava aula, ela brigava com os alunos, assim, todo mundo gostava dela. E assim, eu me dei muito bem com a química. Então era uma disciplina que eu me dava muito bem. Uhum. E aí eu sempre quis atuar com pessoas, né? A área da saúde era uma área que eu sempre gostei. E aí eu uni o útil ao agradável e decidi fazer farmácia. Muito bem. Aí, quando você fez a faculdade, não sei se durante ou depois, você chegou a trabalhar em balcão de farmácia? Não? Como é que foi tua trajetória? Como é que partiu da faculdade pro mercado profissional? Então, eu comecei a atuar em farmácia de manipulação, sempre trabalhando com público, né? Com Uhum. atendimento. E é muito curioso porque eu orçava muitas fórmulas para emagrecimento lá. Uhum. Então foi aí que eu comecei a ter contato com os ativos de emagrecimento, né? Na época era muito em alta a Femproporex, a Fepramona, né? O Ah, pessoal sim. tomava muito, né? Na época, não era nem receita azul ainda. E eu lembro que eu tive contato com esses ativos e tal, e aí foi quando eu comecei mesmo a atuar como estagiária na área de farmácia. E aí eu fiquei muito pouco, porque aí na sequência eu já comecei a ser representante de farmácia de Ah, tá. manipulação. E Uhum. aí foi quando eu entrei na indústria farmacêutica como estagiária, né? Representante. Fiquei um tempão aí. Entendi. Aí você ficou um tempão na indústria farmacêutica, mas tem mais uma curiosidade no meio do caminho aí que você descobriu outra, não sei se a gente pode falar outra vocação, mas outra coisa, Sim. que foi a Psicanálise. psicanálise. Como que a psicanálise entrou na sua vida? Eu sou canceriana, né? Hum, Então eu gosto de coisas mais profundas, assim. tá. E quando eu pensava em gestão de pessoas, que era algo que me chamava atenção, Uhum. eu comecei a dar uma olhada nos cursos e tal, achei superficial, assim. Falei, eu quero algo mais profundo para eu entender melhor a questão humana e me entender também. Porque eu faço terapia desde os 17 anos. Uhum. Hoje num espaçamento maior, né? Mas gosto bastante. E eu queria chegar num ponto em que eu pudesse me entender como ser humano, a minha história. Então, basicamente, eu entrei para entender melhor essa parte e também para conseguir me autoconhecer. E aí que entrou a psicanálise. E aí eu fiz a psicanálise integrativa, né? Uma segunda formação. Uhum. Fiquei muito apaixonada, bem legal. E hoje, assim, não atuo mais, né? Mas eu consigo utilizar de algumas técnicas dentro dos atendimentos que eu faço na estética, né? Poxa, Então eu consegui legal. integrar uma coisa a outra. E você, nesse caminho, você passou a atender pessoas, mesmo você ainda Atendi, trabalhava na indústria farmacêutica, mas como você teve essa segunda formação, você começou a atender gente mesmo. Então, além, comecei. poxa, que legal. Aí eu atuei mais ou menos aí uns 6 anos atendendo. Uhum. Era já um plano B que Tá. eu tinha, né? Sim. Que eu queria ter um plano B, eu queria ter algo que eu pudesse fazer da minha forma, do meu jeito. Tanto que é muito legal, assim, porque
algumas coisas eu ainda agrego, né? Então, eu, como farmacêutica, sempre fui muito curiosa com plantas. Então, eu gosto muito de óleo essencial. E aí, eu produzia as minhas próprias essências. Caramba, que legal. Então, era muito legal. Eu tinha um protocolo, assim. A pessoa chegava e aí eu falava, e aí, o que que você quer hoje? Quer se sentir mais animado? Tá se sentindo mais com sono? Tá cansado? Aí, eu tinha lá as essências, né? E aí, a pessoa escolhia. Então, ela já ia se acalmando. Já ia abaixando o ego dela, Caramba, que pra ela já se legal. sentir mais calma, tudo. E ainda uso isso um pouco na estética, né? Então, hoje eu uso mais lavanda, porque eu acho que o pessoal é mais agitadão, né? Então, já Uhum. vai pro procedimento, vai com receio, né? Sim, Então, eu também já tem isso, vou, é. coloco lá no papelzinho, a pessoa já vai sentindo, já vai acalmando. E aí já vai deixando um clima mais agradável, né? Uhum. E Thaís, isso daí você iniciou antes da pandemia, certo ou não? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Durante a pandemia, você ainda estava com essa frente de atendimento? Não? Como é que Eu foi? ainda atendia, eu atendia bastante. E logo depois, eu acho que depois de uns 3, 4 anos que eu decidi mudar, mas eu ainda Uhum. atendia. Foi um fluxo bem legal na pandemia. É, poxa, que bom que teve gente que se atentou para isso, né? Para Exatamente. olhar para Mas eu já cima, né? atuava online. Eu Uhum. já fazia atendimento online. Aí cresceu na época da pandemia, conseguiu migrar um pouco do presencial para Migrou, online. cresceu, eu consegui manter por um tempo ainda, né? Até Uhum. eu decidir ir para outra área aí, que assim, atualmente eu trabalhava nessa parte de estética indiretamente, né, como consultora, Uhum. mas aí eu decidi estudar mesmo para entender, né? Legal. Tá, ainda uma última pergunta sobre a questão da psicanálise. Qual que era a principal dor do pessoal que te procurava? Dá para você sintetizar isso numa resposta? Claro que cada um tinha a sua, o seu momento de vida, mas que era o que levava as pessoas a te procurarem como A questão uma questão aí? relacionamento era o que mais vinha para mim. Relacionamento. Ou a pessoa queria um relacionamento, ou ela estava num relacionamento conturbado, não conseguia entender para que caminho ela ia, se ela ficava ou se ela ia. E algumas questões, assim, bem fortes de pai e mãe junto, né? Que a psicanálise basicamente é isso, né? Uhum, Freud, ele vem com a sua magnífica teoria, que eu gosto muito, sou fãzona de Freud. E aí, basicamente, os conteúdos é tratado com base em pai e mãe, né? uhum, Que foram criados aí desde quando você era bebê. sim. E aí você vai tratando, né? Nas fases oral, enfim. E aí era mais essa questão, relacionamento. Era o que mais pegava. O financeiro era segundo, às vezes nem era algo que era muito tratado em setting mesmo. Uhum, entendi. E agora a gente continuando um pouco da tua trajetória. Teve tudo isso, eu sempre coloco a pandemia porque assim, é recente ainda, É verdade? foi um divisor de águas para muita gente, para muita coisa, né? E aí agora vamos falar um pouquinho pós-pandemia. E como você falou, você estava como consultora já no mercado da estética, né? Aham. E aí, o que, que te levou a mergulhar definitivamente para hoje ser uma profissional capacitada, estudada, uma injetora? Como que foi mais essa transição, mais esse passo e mais essa linha de estudos, né? Porque pelo que a gente está falando, você estuda, 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 É, não continua. para, né? Como é que foi essa transição? No meio, pós-pandemia, eu comecei a atender uma farmacêutica esteta. E ela falou pra mim assim: tá, você é farmacêutica, por que que você não faz a pós? Uhum, Né? E eu, nossa, mas como assim? Eu posso, né? Ela pode. Por que que você não faz tal? Você até faz uns cursos comigo depois. Eu fiquei pensando, fiquei maturando a ideia. E aí eu pensei, poxa, eu posso fazer, por que não? Né? Porque também nesse meio do caminho eu comecei a conhecer profissionais que também tinha bastante habilidade, estudo e competência para a área da estética, uhum. né? Farmacêutico, dentista, biomédico. E aí eu fui alimentando a ideia e aí eu acabei indo para esse lado, mas foi essa profissional que me deu o insight E para eu ir. como que foi quando você começou a estudar isso daí? Teu olhinho brilhou na hora, falou, meu, é isso que eu vou fazer? Não, como é que foi durante esse processo? Então, eu durante a pós, eu comecei a estudar os temas e eu comecei a ver que eu já tinha feito de tudo na estética. Exatamente. Cara, eu acho que 2 disciplinas eu não tinha conhecimento. O resto eu conhecia tudo, eu já tinha feito tudo. Eu falei, gente, eu sou a louca da estética. Porque eu já tinha feito um pouquinho de tudo. E você não sabia que você era. E eu não tinha esse conhecimento, sabe? Que eu era uma pessoa tão engajada em estética, sabe? Aham. E aí tudo que falava, quem já fez? Chega uma hora que eu virei chacota na pós. Porque tudo eu já tinha feito.
E aí eu falei, nossa, que loucura, né? Me identifiquei, já gostei. Sim, isso é importante. Aí na sequência eu pensei, bom, quando chegar a entrar da dermoterapia, é aí que eu vou ver se eu tenho mão pro negócio, né? Porque até então eu tinha medo de agulha, de sangue, eu não gostava disso, entendeu? Uhum. E aí quando eu comecei lá a primeira aula, a segunda, eu não esqueço uma paciente que virou e falou assim, eu falei, e aí, como é que foi? Porque eu gosto de saber, né? E aí, como é que foi? Tá tudo bem? Tá doendo? Tal? Eu sou essa pessoa. Aí ela, não, ela até falou assim baixinho, não doeu nada quando você fez em mim, foi super levinho. Aí eu falei, caramba, eu falei assim, acho que eu tenho mão pro negócio mesmo, né? Então, o medo que eu tinha lá atrás, porque eu fiz uma formação para aplicar injeção, né, como Uhum. farmacêutica. Sim, sim. E eu lembro que eu falei, não, catástrofe, não quero. E aí aquilo me limitou a mente, entendeu? E aí eu nunca esqueço, no dia da aula, eu falei, gente, agora que eu vou ver o que é. E aí, quando eu tive esse feedback na segunda aula, eu falei, ah, eu acho que é isso mesmo. E aí eu fui me engajando, sabe? Aí eu falei, eu acho que esse é o caminho, é isso aqui que eu vou seguir. Pô, que legal, Thaís. E aí eu acho que vai muito de encontro à próxima pergunta. Uhum. Que, bom, você teve esse feedback super positivo, é claro. Mas para você, o que que significa propósito e valores dentro da sua profissão como uma farmacêutica esteta? Olha, quando a gente fala em valores, eu não tenho como não falar da minha base familiar, né? Eu acho que a gente traz muito isso, né? Então, eu fui criada numa família muito batalhadora, honesta, né? Meus pais trouxeram muito isso pra mim, assim. Então, eu penso que honestidade e lealdade em tudo que eu faço, como valores, Uhum, né? Lógico, minha filha, minha família, né? Eu faço tudo por eles, né? claro. Também. Mas, assim, em propósito, eu penso em olhar a pessoa de uma forma individual, né? Então, assim, não é só, é porque a anatomia do rosto dela permite fazer tal coisa. Não, não é só isso. A gente tem que entender de fato, ouvir esse paciente, entender o que ele quer e, de fato, entregar um resultado que deixe ele feliz, né? E eu penso que o propósito que eu carrego comigo é muito isso. E uma coisa que é muito ausente hoje em dia, as pessoas elas estão preocupadas muito com si, né? O tempo inteiro. Então eu acredito também que o tempo que aquela pessoa tá ali comigo, mesmo fazendo um procedimento, tá, ela tá sendo ouvida, ela tá sendo vista. Então isso pra mim faz muito sentido, né? Uhum. Então esse tratamento individual, com foco em resultado, né, em elevar a autoestima também, a confiança do paciente. Acho que é muito esse foco que eu quero ter em relação a propósito e é o que eu levo aí no meu atendimento, né? Uhum, muito bem. Na tua visão, a estética é só do lado de fora ou ela é de dentro para fora que você trata? Eu acho que é os dois, né? Porque assim, não adianta, a pessoa ela vai fazer um tratamento para emagrecimento, com esvaziador de gordura, por exemplo, se ela não tiver consciência do que ela tá fazendo, não faz sentido. Então, ela precisa ter uma boa rotina de alimentação, exercício, tomar bastante água, né? E eu acredito muito assim, a pessoa, eu gosto de trabalhar muito a questão da visualização, né? Da cocriação. A pessoa, ela tem que se observar no resultado. Como você quer ficar? Entendeu? Então, assim, já chegou pacientes que mostram foto, eu era assim. Vamos pra cima, entendeu? Tudo é possível, só que você tem que acreditar. Não é só o tratamento estético, e você também tem que fazer o protocolo certo, porque não adianta, né? Então é muito isso, é a pessoa se visualizar desses dois âmbitos. E eu gosto muito, por exemplo, se a pessoa vai fazer um protocolo de emagrecimento, eu converso com ela, sabe? Quando começou o seu distúrbio alimentar, né? Por quê? Né? O que te leva a comer demasiadamente? O que que você come? Que horas? Tal. Uhum. Para trazer para consciência, então faço uma contextualização, né? Dentro Aham. do que é trazido. E aí, para a pessoa também ter consciência disso, né? Para que o tratamento dê resultado de fato, senão não adianta, né? Não, Então, eu legal. acredito que é os dois. Não, legal. E é legal que você colocou um ponto muito importante. O paciente ele tem que entender que ele precisa fazer a parte dele. Sim, Não é gratuito, né? Ele vai ter que fazer o lado dele e o procedimento, claro, vai ajudar, vai acelerar para alcançar esse resultado, né? com certeza. Muito bem. Daí você falou um termo que é estética individualizada. Uhum. Explica um pouquinho mais o que que é isso. Então, ao meu ver, a estética individualizada, que é algo que eu acredito muito, é a pessoa se sentir assistida, né? Não só no procedimento, mas no pós. Então, eu particularmente que faço os meus pós-atendimentos, né? Então, eu gosto, por exemplo, a pessoa fez um bioestimulador, eu mando mensagem, ela tem que fazer massagem em 5 dias. Então, 5 dias eu mando mensagem de manhã.
Oi, tudo bem? Tá fazendo a massagem? Porque não adianta, entendeu? Se tiver um acúmulo de produto, pode dar uma intercorrência, pode não dar o resultado que ela queira, e nem que eu quero, né? Porque pra mim não adianta, se ela não tem o resultado que ela quer, Uhum. né? Dentro do objetivo dela, do que a gente alinhou, né? Numa pré-consulta. E depois acontece tudo isso, a pessoa não faz um pós correto, pra mim não faz sentido. Então, o pós-atendimento eu acredito que é muito importante, né? Então, eu dou essa assistência, eu pergunto, eu fico em cima mesmo, e eu aviso, falo, vou ficar no seu pé, vou fazer bioestimulador, eu vou te perguntar, eu vou ficar no pé. Porque senão não adianta, né? Então, Uhum. eu acredito que isso faz parte desse atendimento individualizado. Pô, legal. Tá, então você. A gente pode dizer que um dos diferenciais do seu atendimento é fazer o paciente se sentir tratado, se sentir visto. Sim, é isso. É isso que eu acredito. Aquela uma hora e meia que ela tá ali, não é só estética. Ela também se sentir ouvida, vista, né? E se sentir acolhida mesmo. Que eu acho que é algo que falta muito, assim. Tá muito dentro do meu propósito também. Acho que talvez eu traga isso um pouco da psicanálise também, né? Uhum. Isso que é legal, porque aí você consegue unir, né, essas duas fontes aí, vamos dizer, de conhecimento, né? Sim, Tanto a pós em estética quanto a questão da psicanálise, você consegue tratar o paciente de um modo mais completo. A gente pode sim, falar isso? sim, consigo. Não chega a ser uma terapia, ou sim, depende, né? Uhum. Depende muito. Eu acho que quando a gente fala em psicanálise, tem um termo muito importante que é a cura através da fala, né? Então, às vezes eu tô ali focada no procedimento, mas a pessoa tá falando, ela já tá se curando ali, né? Uhum. E aí é importante você ir contextualizando, você ir conversando, né? Às vezes trago alguma sugestão, alguma ideia, né, de coisas que ela pode fazer, né? Então, por exemplo, eu sou muito fã de meditação. É algo que me faz bem. Hoje eu tenho uma bebê pequena, né, de 8 meses. Mas assim, o meu momento do banho é o meu momento que eu vou, dou uma desligada na mente, respiro, me conecto comigo. Uhum. Então eu sempre falo isso para as pessoas, ó, tá ansioso, tal, não adianta só se entupir de remédio, né? Faz uma meditação, respira, tenta sentir, né, você com você mesma. Então, sempre ali eu consigo trazer algum insight, alguma sugestão que faça sentido para a pessoa ou não, né? Uhum. Mas eu sempre estou em busca de trazer algo diferente para a pessoa se sentir acolhida. Legal, legal. Thaís, um procedimento ele requer um investimento, certo? A gente sabe que, infelizmente, os tratamentos estéticos eles acabam não sendo para toda a população, porque tem essa questão, ponto. Isso é fato. Uhum. A tua paciente, em geral, ela entende quando você explica o que você falou agora há pouco da questão, olha, a gente vai fazer aqui, mas você deu o exemplo, né, do bioestimulador, mas tem que fazer massagem por X dias. Tem alguém que já se rebelou contra isso com você, achando que é um tratamento como se fosse uma banca de pastel que sai na hora e fica pronto ali? Não, como é que a paciente recebe quando você dá essas recomendações para ela? Eu acho que eu falo tão firme na ideia que a pessoa lá nem pensa e fala não, entendeu? Que E bom, por isso eu, é ótimo. como eu mando mensagem todo dia, ela não tem como me enrolar. Alguma massagem ela vai fazer naquele dia. Uhum, Então, eu acho que não tem muito isso. Às vezes, o que acontece, assim, é a toxina, né? Porque às vezes a pessoa faz a toxina, demora aí pelo menos uns 7 dias pra dar um efeito, né? uhum, Depois mais um tempinho pra ela pegar bem, né? E aí, às vezes, a pessoa fica questionando. Eu falo, calma, a gente vai ver o retorno. Porque eu faço o retorno, né? O meu pacote já é não é só áreas que você trata. Você faz o full face e tem o retorno. Eu preciso ver o retorno, entendeu? Eu faço a pessoa uhum, ir até lá. Às vezes tem gente que foge, tá feliz, gostou do resultado, não quer ir, uhum. beleza? Mas eu sempre faço questão que a pessoa vá pra eu ver como ficou, entendeu? Porque esse é meu trabalho também, né? Não Ah, sem adianta. dúvida. E outra, a melhor propaganda do seu trabalho, Thaís, é a tua paciente feliz, satisfeita Ela tem que com a ficar tua obra de feliz. arte ali, né? É uma arte, né? Sim, sem dúvida, é uma É arte. uma arte. Uhum. Thaís, o que você entende por atendimento humanizado? Humanizado, além de você entender o todo da pessoa, né? Se ela tem alguma questão de alergia, enfim, que isso também já é um diagnóstico muito normal, né? Quando a gente faz uma ficha de anamnese. Mas eu gosto muito de deixar a pessoa à vontade, né? Então, por exemplo, o meu atendimento humanizado, eu pergunto qual música ela gosta de ouvir, sabe? Se ela tem preferência por algum cheiro, alguma coisa. E aí é isso, a pessoa chegou lá, eu já sei que ela gosta de tal música, eu já coloco, entendeu? Pra ela já se sentir ambientada. E a maioria das pessoas me dá um sorriso. Fala, ai, que legal, lembrou, sabe? Uhum. Então, eu acredito que o atendimento humanizado é isso. Deixar a pessoa se sentir acolhida ali no ambiente, né?
Poxa, legal isso daí. Então gera uma conexão mesmo, né? E aí ela se sente mais tranquila, que nem também você falou agora há pouco. Poxa, a pessoa já tá indo para um procedimento, né? Querendo ou não, ela Sim, já fica meio tensa, ela quer saber do resultado, ela pode ter medo de dor, enfim, qualquer coisa assim, né? sim. Outra coisa que eu também faço é Hum, dentro das técnicas e tudo de anestesia, né? Mas eu também faço o máximo para a pessoa sentir menos dor possível, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma toxina, eu trabalho com a menor agulha que tem para fazer a toxina, que é menor, ela tem um calibre menor que de insulina. Então, assim, tudo para a pessoa se sentir confortável, entendeu? uhum. É a anestesia de uma forma que conforte também o procedimento. Então, tudo isso tem que tratar para a pessoa se sentir bem, né? Sem dúvida. E Thaís, falando do dia a dia do atendimento, você tem algum caso assim que você possa contar? Algum caso de um paciente que ficou muito feliz, de uma paciente que gostou muito, que o pós-venda fez diferente? O pós-venda, eu digo, né? Todo esse follow-up, todo esse acompanhamento que você faz. Você tem algum caso para contar com a gente, Tenho, assim? tenho uma paciente que ela quer fazer tudo agora. Ela tinha medo e agora tudo ela quer fazer, assim. Tinha receio, tinha medo de agulha, tinha medo de sentir dor. E aí depois já foi, já fez bioestimulador, já fez preenchimento, já fez tudo, não para, E o que né? que ela fez? Qual foi o primeiro procedimento que ela fez com você? Bioestimulador. Tá. Aí depois fizemos olheira. Depois fizemos a toxina. Aí agora ela já tá caminhando para uma parte mais corporal também, já quer fazer um esvaziador de gordura, tudo, porque de fato a maioria das vezes começa pela face, né? A Sim, sim. pessoa, né? Tem os casos também do corporal ali, porque eu também faço uma divulgação muito focada também para complemento de emagrecimento, né? Mas geralmente a face é o que traz o paciente pro consultório. Uhum. Mas tem esses feedbacks que são muito bons, né? E é Ah, legal a pessoa sim. confiar no seu trabalho, voltar e querer fazer mais coisas, né? Porque eu acho que também vai querendo uma conexão tão forte que a pessoa ela vai querendo estar ali, sabe? Ela quer fazer parte daquele ambiente, né? E Uhum. também eu atendo num lugar que tem outros profissionais. Então ela pode ir lá fazer uma massagem, tá ali, eu tô ali também, a gente toma um café. Ela vai se sentindo acolhida naquele lugar, né? Então Uhum. aí isso vai fazendo com que ela fique mais tempo lá. Legal, tá falando nisso, onde você está atendendo? Informação importante, hein? Você que quer Sim. passar com a doutora Thaís, atenção. Tô atendendo no Tatuapé, Tatuapé, aqui em São aqui em São Paulo. Paulo, 3 dias na semana. E atendo os outros dias em São José dos Campos, Ah, no legal. Aquários. Uhum. Lá é um prédio comercial. Aqui no Tatuapé é um lugar onde atende outros profissionais e tal. Chama Conceito Aura. Muito bem, então, ó. São José dos Campos e São Paulo, Tatuapé, Zona Leste, quem tiver afim, doutora Thaís está atendendo. Desculpa, tá atendendo lá, tá bom? Pode ver. Doutora, eu quero trazer um ponto aqui, porque já aconteceu de eu ir com a minha esposa num determinado profissional, era um médico, uma especialidade X, não vou entrar nos detalhes, Uhum. mas que eu tinha recomendado para ela, ela precisava passar em consulta, eu levei, e ela passou e ela não gostou. Eu lembro que quando ela saiu, ela falou: Meu, não é nada contra esse profissional, mas eu não gostei. Você tem algum outro para me indicar? Eu indiquei uma outra pessoa, ela foi, passou e ela é paciente dessa profissional até hoje. Tem algumas vezes que a gente não se sente, eu não sei se seria bem atendido ou não se sente atendido, eu não sei se a gente pode falar desse jeito assim. Mas o que você procura fazer de diferente exatamente para o seu paciente se sentir atendido? Eu entendo que é detalhes de tudo. Desde o seu oi, seja bem-vindo, Uhum, né? Da pessoa se sentir bem ali, de entrar no ambiente. E assim, eu vou voltar a falar isso, porque eu acredito que o que acontece muito é as pessoas não se sentirem vistas e ouvidas, né? Às vezes você vai num profissional, já aconteceu comigo até recentemente, e não deixa nem você terminar de falar. Ou uma dúvida que você tenha e tal, já te corta, já não é nada disso. Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Precisa ouvir a pessoa, precisa dar atenção. E eu acho que profissionais bons que sabem da teoria e de como tratar as causas tem um monte, uhum, entendeu? sim. Mas eu acredito muito que as pessoas elas se perderam um pouco. Talvez até a pandemia pode ter feito isso, né? Deixou uma coisa mais individual e tal, e não consegue olhar para o outro de uma forma genuína, né? Não consegue dar assistência, ouvir, entender.
prestar atenção no que a pessoa tá falando, ficar muito no automático. Uhum. Então, eu busco sempre estar muito conectada com o que eu tô fazendo ali, entendeu? Tanto que quando eu tô atendendo, esquece celular, eu nem mexo. Só mexo pra escolher a música, ponto, acabou. Não tem mais, entendeu? Ou pra tirar uma foto de antes e depois, 100% a pessoa. Então, não só por um procedimento, a pessoa também vai lá fazer uma avaliação, né? Uhum. Então, eu busco entender o máximo, prestar atenção, até porque se eu não perguntar, não envolver ela não ficar à vontade, ela pode omitir alguma informação que futuramente pode me trazer alguma intercorrência, Uhum. né? Por exemplo, uma informação que muita gente não sabe. A pessoa que tem alergia à picada de abelha, ela pode ter alergia a alguns determinados anestésicos na hora de você fazer um preenchimento, um bioestimulador, Olha só. entendeu? Então, assim, isso é importante perguntar, Sim, muito. né? Porque a mesma substância que tem na picada de abelha tem em alguns anestésicos. Olha Então, assim, é isso. muito louco isso. E às vezes a pessoa ela fica com medo, porque ela tá tão afoita a fazer o procedimento que ela omite as informações. Tem isso Uhum. também, Sim, né? Então, eu acredito muito que é a questão de atendimento. Eu acho que é o diferencial que faz com que a gente volte e goste de ir em qualquer lugar, né? Não só no médico ou só o procedimento, né, com o profissional, acho que no geral. uma atenção genuína, então a gente pode sintetizar aí Atenção em poucas genuína. palavras. Sim. Legal. Tá, e dentro disso que você acabou de responder, a próxima pergunta que eu vou te fazer, não sei se já se encaixa, mas como a psicanálise se encaixa no teu atendimento como uma farmacêutica esteta hoje, é isso, é você criar todo esse ambiente para a pessoa se sentir à vontade, Sim, né? basicamente isso. É se sentir ouvida, acolhida, se sentir à vontade, poder falar dos assuntos que, enfim, que ela tiver vontade de falar, entendeu? Zero preconceito, porque eu realmente sou uma pessoa que muito tranquila com isso. Então, acho que basicamente é isso. É Uhum, você olhar para a pessoa e dar a atenção que ela merece para aquele momento. É o momento dela, né? exatamente. E Thaís, agora falando um pouco da estética, a estética ela tem vários, como é que eu posso falar? Ela tem vários grupos, várias frentes, certo? Uhum. Qual delas você atua? Você atua em todas elas? Como que hoje a doutora Thaís, como é o teu trabalho? Qual que é que você mais atua? Como que é hoje em dia o seu dia a dia? De praxe, o que a gente mais faz no consultório é botox, Tá. né? A pessoa ela chega buscando. Faço bastante também. Desculpa, tá? Então, assim, a toxina, o A Botox, ela toxina é a porta de é a entrada, porta vamos de dizer, o primeiro entrada. procedimento. Basicamente isso. Tá. Segundo, esvaziador de gordura, que as pessoas Uhum. querem agora que a gente tá indo praticamente na primavera, né? Sim, sim. Pré-verão, elas querem emagrecer. E aí eu trabalho muito esse conteúdo também no meu Instagram, que as pessoas têm que se conscientizar, porque não adianta você querer chegar em novembro e ficar bonitão para dezembro, não dá tempo, Uhum. entendeu? Você já tem que se preparar agora, que é setembro, outubro, já para fazer um protocolo para dezembro, né? Que é o verão, que é quando as pessoas querem estar Sim, maravilhosas, né? Tem claro. essa questão natalina, né? Final do ano, vai Sim, viajar, pega sim. férias, então quer estar Uhum. todo mundo bem. E aí, terceiro, o preenchimento, né? O que eu faço bastante é labial. Eu Tá. gosto muito de fazer lábio. E corporal eu faço bastante, bioestimulador e preenchimento de glúteo também. A Uhum. harmonização glútea, né? Também, que eu gosto bastante. O que eu mais gosto de fazer é o preenchimento labial e a harmonização glútea, que eu mais gosto. Mas, assim, no geral, eu acabo fazendo tudo. Legal. E você, enquanto esteta, que é a sua pós-graduação, você é capacitada para trabalhar todas essas frentes, é isso, Todas né? essas frentes, sim, sim. Uhum. E também tem os protocolos aí, então a gente faz laser, faz microagulhamento, né? Porque a pessoa que geralmente tem um melasma, tem outros protocolos que tem que ser tratados, tem as combinações que eu acabo fazendo. E o laser, ele é importante também ser feito, né? Algumas plataformas faz todo sentido, porque aí você consegue tratar de fora para dentro também esse aspecto da pele, né? Uhum. Não só o bioestimulador, o botox, tem as combinações dependendo de cada caso, de cada paciente. Legal. Então, pelo que você está falando, que eu estou entendendo, assim, você tem uma gama muito grande de serviços para atender o paciente. E Sim, para você entender e oferecer para ele, e para ele entender também, vocês precisam ter toda essa conversa franca no ambiente propício, com precisa fazer a avaliação. tranquilidade. Essa avaliação, então, ela é primordial para qualquer coisa que a pessoa for fazer. Sim, tem que fazer a avaliação. Não dá para passar preço, falar o que é, o que não é,
sem ver e entender o que a pessoa quer, né? E Uhum. às vezes a pessoa ela chega lá na avaliação com uma ideia. Aí você vai conversando, você vai explicando tal, só uma ideia, dependendo da avaliação que você faz. Uhum. Porque não é só uma questão, né? Às vezes a pessoa ela tá com uma. Ela tá, por exemplo, com um suco nasogeniano mais severo. Só que se a gente faz um bioestimulador, a gente faz alguns pontos estratégicos, com o bioestimulador a gente já consegue melhorar aquilo que tá incomodando, porque às vezes não é tudo. Ah, é um pouco, isso aqui que tá me incomodando. Então a gente faz um efeito lift, faz uma técnica, né, voltado mais pro terço médio, que aí já melhora também aquele detalhezinho que ela achou que era gigante, Uhum. a gente consegue suavizar com outro procedimento, entendeu? Então precisa da avaliação. Poxa, eu achei muito legal isso que você falou agora, doutora. E eu sempre coloco numa analogia, pelo amor de Deus, longe de desmerecer vocês e também quem eu vou colocar no exemplo. Mas eu falo que só tem dois caras que eu deixo colocarem uma navalha no meu pescoço, que são o Kaique e o Dinho. Inclusive, que eles já sentaram aqui, a gente já bateu um papo, que são os meus barbeiros. Que legal. E por que que eu tô colocando isso como uma analogia, doutora? Porque a confiança que a paciente tem quando ela conversa com você, Precisa ter. né? Porque é o que você falou, muitas vezes ela vai com uma ideia, você explica que, na verdade, ela não precisa seguir aquilo ali, mas você, né, você consegue trazer essa visão para ela e na maioria das vezes ela, ou todas, enfim, ela Acata. aceita, ela acata o que você tá Sim. falando. Tem que explicar. Eu gosto muito de explicar a parte técnica também. Eu gosto de explicar como vai ser o procedimento. Olha, eu vou fazer uma anestesia local, assim, assado, né? Eu vou colocar a cana. Eu explico, eu Uhum. explico. E assim, eu já vi profissionais falando que, o paciente não precisa saber. Eu explico, porque ele tem que entender. E assim, a maioria das pessoas que faz avaliação fecha. Que bom. A maioria. Mas quem não fecha, eu falo, ó, tá bom, mas assim, toma cuidado onde você vai, qual produto. A gente sabe que tem produtos que não são registrados pela Anvisa, né? Tem profissionais que não sabem exatamente a técnica. Então, assim, Uhum. toma cuidado com quem você vai fazer, porque o barato pode se tornar caro. Então, toda essa orientação eu dou, né? Inclusive, vindo pra cá hoje, uma Hum. paciente me mandou um áudio falando de preço e tal. E aí eu vou atender ela hoje, inclusive. Ó, parabéns. E aí ela falando tal, eu falei pra ela, ó, toma cuidado. Porque assim, tá, R$ 300 mais barato? Beleza. Você sabe qual é o produto? Você sabe se é registrado pela Visa? Quantos ml vai colocar, né, em você? Você sabe? Porque é glúteo, né? Então, assim, não dá pra trabalhar com pouco, mas também não precisa usar muito, enfim. Mas em questão de valores, a gente já imagina que a quantidade de produto seja inferior ao que eu vou trabalhar. Uhum. E aí eu tava falando pra ela. E aí na hora, não sei se ajudou ou tal, ela já, não, vamos fazer. Ah, então tá bom, então vamos manter o atendimento. Porque assim, as pessoas elas ficam muito nisso, né? Porque a gente sabe que hoje o preço ele varia muito, né? Porque cada Sim, profissional tem um preço, enfim. E é o que eu falo. Eu acho que não precisa ser uma coisa tão exorbitante, mas também o muito barato sai caro, entendeu? Tem que tomar cuidado. sim, sem dúvida. Pelo amor de Deus, né? Tem que saber com quem você faz, buscar referência, entender. Porque senão não faz sentido, né? E é muito legal ouvir você falar isso, porque mais uma vez a gente vê o que é a confiança que ela deposita em você e a tua autoridade dentro do teu segmento. Você atendendo as pessoas, você tá demonstrando isso para elas e passando a segurança também, né? Sim. Ah, tem que ser. Eu tô sempre estudando. Tô fazendo uma pós É agora. isso que eu ia te perguntar. Você na sua vida estudou, se formou, encontrou outra coisa, se formou, pegou, fez a pós, estudou de novo. Eu não Não sei se eu para falei de se ela estudar. estudou, gente, mas assim, e agora como que você se mantém atualizada? É isso que eu queria saber. Como que é daqui para frente? Porque habilitação para atuar você já tem. Já. Como que funciona? Então, agora eu tô fazendo uma pós-graduação online, né? Com um médico. Que eu gosto, eu gosto muito do jeito que ele trata as coisas, enfim, os procedimentos, do jeito que ele explica, fechei a pós fazendo. E agora vou fazer uma residência clínica também com um professor meu que eu adorei, da pós-graduação, a primeira que eu fiz. E aí vou fazer essa residência agora que vai ser em novembro. Então, assim, o tempo inteiro estudando, entendeu? Eu não consegui ir em congresso esse ano ainda. Mas pro ano que vem acredito que vai dar, por causa que eu tenho uma bebê pequenininha, né? Mas assim, eu estudo muito online. Muito online. E essa residência clínica eu consigo organizar bem minha agenda, vai dar pra eu ir. E aí vão ser 8 encontros, né, falando aí sobre técnicas mais avançadas, sobre preenchimento, botox, bioestimulador, fio de PDO, né, que é algo que você tem que ter muita mão ali para você Sim. fazer com excelência, né?
E aí, não paro de estudar o tempo inteiro. Eu tava vindo pra cá, eu fico ouvindo aula, é assim, o Tem que tempo inteiro. aproveitar, né? É, o tempo inteiro estudando. Aí é muito legal, porque você, uma boa parcela da população, utiliza essa questão do ensino à distância a favor, né? E a gente tem que usar mesmo, tem que usar essas ferramentas. Tem que estudar o tempo inteiro. Estuda sobre empreendedorismo. Tem aplicativo que eu gosto, que tem algumas resenhas de livros principais também, que eu também, a gente não tem tempo de ficar lá, né? Eu, ultimamente, não tenho. Gosto de ouvir algumas resenhas críticas de livros e tal. Então, assim, o tempo inteiro tem que estudar, né? Muito bem, muito bem. Agora a gente vai entrar num bloco que eu acho muito legal, eu quero te ouvir. Por favor, vamos desligar todas as luzes, deixar só uma em cima da doutora. Mentira, doutora, fica tranquila. Mas agora a gente vai falar de verdades e mitos. Legal. Eu vou falar uma frase, uma afirmação, e você explica se é verdade ou mito. E como a gente era criança na época da escola, justifique sua resposta em até 15 linhas. Não, não 15 linhas. Justifique sua resposta, só explica pra gente por que que é verdade ou por que que é mito na sua visão, tá bom, Tá doutora? bom, combinado. Vamos lá. Primeira frase. Preenchimento labial sempre deixa a boca artificial. Verdade ou mito? Mito. Mito porque depende do preenchedor que você usa, né? Da reticulação desse preenchedor, né? Depende também do que a pessoa quer. Então, assim, eu explico. Eu falo, eu quero um bocão. Tem certeza? Tenho. Às vezes eu percebo que a pessoa ela quer porque ela viu, não sei o que. Aí eu vou, uso um pouco menos. Eu falo, se você quiser, a gente faz um pouquinho mais depois, tá bom? Tá bom. Porque eu gosto eu não gosto de excesso, entendeu? Eu gosto de técnicas mais naturais. Mas não, a pessoa, ela pode ter um lábio natural também com preenchimento e tá tudo bem, entendeu? Ou ela pode querer também um bocão, e se ela tá feliz com isso, tá tudo ok. Então dá pra fazer essas duas técnicas aí pra preenchimento de lábios. Muito bem. Frase número 2. Todo procedimento estético é doloroso. Verdade ou mito? Mito, porque depende. É o que eu falo, depende, tudo depende. Se o profissional sabe anestesiar corretamente, pode ser que você não sinta nada, entendeu? Uhum. Então, assim, eu coloco anestésico tópico até pra botox. E é o que eu falei, eu uso uma agulha menor que a de insulina. Por quê? Porque a pessoa precisa se sentir confortável, entendeu? No meu ver. Então, depende de como também o profissional conduz, E né? principalmente porque a dor, cada um sente a sua. E Uma coisa cada que um para com a sua você pode dor. não ser nada, para mim pode ser Pode ser tudo, tudo. né? Então, a gente também tem que sentir ali durante o atendimento. Então, mito. Uhum, muito bem. Próxima frase. Depois que você faz um bioestimulador, você não precisa fazer manutenção, não precisa fazer mais nada. Verdade ou mito? Mito. Mito, porque tem que fazer as massagens na pós-aplicação. E dependendo da anatomia do paciente, dependendo do caso, precisa repetir até aí 3 sessões, né? Então, Uhum. a indicação é o protocolo de 3 sessões a cada 45 dias. Só que tem gente que, dependendo do caso, faz uma sessão e fica bom, né? E aí perdura aí por um ano. Então, depende muito do caso clínico de cada um. Uhum. E sempre nesse caso, que nem você falou, 45 dias, a cada 45 dias, né? No caso, 3 sessões, tudo isso é explicado nessa primeira reunião que você faz, nessa Sim, avaliação, para a paciente tudo é entender. orientado. Ó, a gente vai fazer uma sessão, se ficar ok e tal. Porque, assim, dependendo do bioestimulador que você usa, já dá um efeito lifting na hora, né? Então, a pessoa já fica. E aí, Uhum. aquele resultado também, depois de um mês, fica melhor ainda, né? Porque vai Sim. estimular esse fibroblasto, vai estimular colágeno, vai ficar bom. E aí, depende muito também do caso do paciente, mas eu sempre explico. Falo, ó, vamos fazer uma sessão e tal. Se a gente vê necessidade, a gente faz mais 2. Sempre deixo explicado, entendeu? E aí, eu acho que a gente tem que acompanhar também. A pessoa tem que retornar depois de um mês pra ver como ficou, Uhum. né? Mas eu sempre deixo bem orientado. Muito bem. Estética é só para mulher? Verdade ou mito? Mito. A estética hoje ela tem bastante oportunidade para homens também fazer, né? Desde uma harmonização, um botox. Eu acho que faz muito sentido. Tem até homens que faz preenchimento de glúteo também, né? A gente também sabe dos procedimentos de preenchimento que tem aí íntimos, que também tá muito em alta ultimamente, Uhum. né? Que é uma procura até maior por homens, né? Sim. E assim, tem bastante oportunidade para homem também. E dá para ter um efeito natural, que eu acho que esse é o medo dos homens, né? O medo dos homens é duas coisas: ficar com cara artificial, que não mexe, Uhum. e doer.
Eu acho que é isso que eu percebo na maioria dos homens, assim. Tanto que eu atendo pouco homem. E ó, é aquela máxima que a gente já fala. Você tem uma filha linda de 8 meses, é isso, 8 né, meses, doutora? isso. É que você não sabe o que é ser um homem com gripe, por exemplo, entendeu, doutora? Vou minimizar a dor do parto? Imagina, não. Não, brincadeiras à parte, mas realmente, Mas para essa questão da são os dor, a medos. mulher é muito diferente do homem, no geral, né? Então, Então, não realmente, precisa doer, não necessariamente, né? Talvez só um pequeno desconforto. sim. Tem formas de fazer com que o procedimento seja suave, que tenha pouca dor, né? E fora isso, o resultado pode ser natural. E, doutora, tem produto que vem com lidocaína, tem produto que não, mas aí. Não, lidocaína não Exato! é marca, tá tudo bem. Tem É, produto mas que vem com tem. lidocaína e tem produto que você trabalha com anestésico e depois você faz o procedimento em si, né? Tá. Exatamente. Já tem os próprios preenchedores que já vem com a lidocaína, né? Que é o que eu Uhum. uso, né? Então, Perfeito, muito bem. Doutora Thaís, quanto mais caro o procedimento, melhor o resultado. sim. Verdade ou mito? Mito. Mito. É que assim, a gente entra numa vertente que a gente falou agora há pouco, né? Às vezes as pessoas elas querem procurar só preço. E aí isso não quer dizer que você vai ter um. Pode ser que você tenha um bom resultado, mas pode ser que não, porque você não sabe qual produto que está sendo utilizado ali, né? Mas não significa que o produto, o protocolo ou o procedimento mais caro é o que vai dar o melhor resultado. O que vai fazer o diferencial é o profissional também. E mesmo porque também nessa sua reunião na anamnese, você pode indicar, como você mesma falou, a paciente queria X, você falou, olha, mas você está precisando de Y, não é de X. Sim. E pode ser, às vezes, que o que ela precisa seja menos dispendioso do que o que ela já estava esperando. Ou não, né? Depende. Com certeza. Tem que fazer toda essa avaliação na anamnese para entender. Uhum. Doutora, o Botox deixa o rosto sem expressão. Verdade ou mito? Mito, depende do que você quer, né? Eu gosto de botox que me deixa bem paralisada em mim, eu, Thaís, né? Mas tem gente que não gosta, tem gente que fala, ó, não quero que você mexa nessa minha expressão aqui da glabela. Tem gente que fala, você fala, não, beleza, tá, então não vamos mexer e tá tudo bem. Então, é mito porque depende muito do que a pessoa quer. Então, Uhum. se você quiser ficar muito paralisado, dá. Se você quiser ficar com um aspecto mais natural, dá também, Também. tá? E aí também vai muito da escolha do produto que você utiliza, né? Tem Cada um vai ter produtos, sua tem toxinas característica, né? botulínicas que deixam um aspecto mais natural, e tem toxinas botulínicas que, se o profissional também não sabe manusear muito bem, ele fica mais artificial, né? Porque também tem que saber usar, né? São tipos de Uhum. toxina, cada um com uma diluição, e aí o profissional que tem que saber utilizar na hora. Muito bem, muito bem. Doutora Thaís, vamos lá. Cremes substituem procedimentos estéticos. Verdade ou mito? Mito, porque os cremes eles complementam, né, o tratamento da sua pele, Uhum. né? Então, quando a gente fala aí de um anti-rugas ideal para o seu tipo de pele, ele vai tratar o aspecto de hidratação, né? Mas ele não vai substituir. Então, por exemplo, você passou um anti-rugas lá com ácido hialurônico, ele não vai preencher a sua ruga da fronte, entendeu? Da sua testa, esquece. Então, assim, não faz sentido. Ele complementa, ele hidrata. Então, Uhum. quando você usa um creme, um hidratante específico para o seu tipo de pele, ele pode potencializar o resultado do procedimento, né? É um complemento, mas nunca substitui. E doutora, me corrija se eu estiver enganado. Todo creme, estou colocando bem no âmbito geral aqui, ele é um tratamento de longo prazo, De certo? A longo pessoa tem que prazo. manter o A vida tratamento. inteira Por até muito morrer. tempo ela não vai ver resultado, mas lá na frente ela vai ver o resultado se ela Sim. continuar, certo? Sim, eu já vi pessoas que fizeram lifting facial, né? Que é a cirurgia de face para ruga e tudo. E a pessoa não utilizou os cremes adequados. E ela teve que refazer esse Nossa. procedimento, né? Então, assim, teve uma perda de gordura também, poderia ter feito um bioestimulador? Poderia. Mas você vê que a qualidade, a hidratação da pele dela estava muito comprometida. Então, teve que Uhum. refazer a cirurgia, porque não tem um cuidado pós, né? Então, Muito, é bem importante utilizar o hidratante, né? O sérum certo para o seu tipo de pele. muito bem. Doutora, estética é apenas uma questão de vaidade. Verdade ou mito? Mito. Eu enxergo a estética como algo que te fortalece, sabe? Eu acho que você se olhar no espelho e se sentir bem com o que você tá vendo, isso te dá força, autoconfiança.
Então é muito além de vaidade, entendeu? Até porque a gente também tem técnicas e resultados naturais. Uhum. Que a pessoa, ela fala, poxa, tem alguma coisa diferente no seu rosto, mas não consegui entender o que é. Né? Que é onde é a vertente que eu particularmente gosto mais, né? Então, não necessariamente é uma vaidade. Eu acho que você ter uma estética em dia com o seu gosto, porque aí que tá uma questão, né? Essa questão de Instagram e tudo, as coisas como estão atualmente, faz você olhar no outro e até pensar que é uma necessidade sua, né? Porque fica se comparando o tempo inteiro, Sim. né? Eu acho que a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Então, eu acredito que a estética, ela é além de vaidade, ela tem a ver também com confiança. Muito bom. Doutora, você mencionou uma coisa que eu achei muito interessante, essa questão da vertente que você falou. A pessoa olha para você, ela fala, eu tô vendo que tem alguma coisa de diferente, mas eu não sei o que que é. Uhum. E na minha concepção, essa é a definição de harmonização facial, no exemplo que a gente está falando. Exatamente por quê? Que é? Ela sabe que tá diferente, ela não sabe o que que é. Por quê? Porque harmonizou. Teve uma diferença, mas não ficou uma Exatamente. produção em série, não é um carimbo que todo o rosto fica idêntico ali, né? Aham, com certeza. Legal, bacana. Doutora, vamos lá. Os resultados são imediatos e permanentes. Verdade ou mito? Mito. Mito, porque assim, tem procedimento que você já vê um resultado imediato, então um preenchimento, e dependendo do bioestimulador que você usa, você já vê que faz um efeito lifting. Uhum. Só que aí você vai observar que o resultado vai melhorar a longo prazo, né? Melhor a longo prazo. Melhora a longo prazo. Então, por exemplo, a toxina, você faz a toxina no dia, não melhora na hora. Sua ruga não vai desaparecer na hora. Vai precisar de pelo menos 7 dias para fazer um resultado, um efeito da substância no seu organismo, entendeu? Uhum. Então é mito. Tudo tem que ser mais a longo prazo para você entender, né? O que foi feito e tal. Depende muito do procedimento que você faz. Uhum. Depende. Mas quando a gente volta para um bioestimulador, você fez o bioestimulador, depois de 45 dias, 2 meses, até 3 meses, você vê um bioestimulo muito melhor depois do resultado. Né? Então, assim, é mito. Legal, e já que a gente está falando isso, a gente está no mês de setembro nessa gravação. Se você quiser se preparar para o verão ou para o carnaval, contate a doutora Thaís. Ainda é tempo. Ainda é Tá em tempo. tempo ainda. Doutora, última afirmação dessa série Verdades e Mitos. Estética e saúde mental estão diretamente ligadas. Verdade ou mito? Eu acredito que é verdade. Porque, assim, não adianta. Você faz o procedimento. Se você, por exemplo, para emagrecimento, se você não tem uma tratativa boa da sua mente, tem que controlar sua mente, para você fazer uma mudança de mindset, para ter uma alimentação saudável, uma rotina saudável de exercícios. Não tô falando para todo dia ir pra academia. Cara, pelo menos 3 vezes na semana, 2, o que você conseguir. Você tem que fazer alguma coisa por você, né? Sim. O seu corpo é o seu templo. Então, assim, se você não cuida da sua saúde, a sua estética, ela dura menos. Fato, entendeu? Uhum. Então, tudo isso é importante também na hora de você ver um resultado genuíno aí de um procedimento estético. Muito bem, muito esclarecedor. Doutor, agora mudando aqui, já caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente passou rápido. Passou Ah. rápido, mas ainda tem coisa aqui. Doutora, Big Talk Podcast, eu quero saber um lado B seu. Alguma coisa que não é do domínio de todo mundo, né? Todo mundo que sabe, mas alguma coisa que você fazia, ou que você faz, ou que você pretende fazer, que é uma particularidade. Conta pra gente algum lado B seu, doutora. O meu lado B, eu fiz dança do ventre, 7 anos, gosto muito. Ó, Me apresentei em palcos e tal. E me ajudou muito, sabe, na minha trajetória, assim, porque eu lembro a primeira vez que subi num palco. E eu fazia aqui perto, inclusive. e como é que foi? Louco, louco. Eu fiquei nervosa, tal. E eu sou muito detalhista, né? Eu me cobro muito, assim. E aí eu lembro que, cara, eu, tipo, errei um movimento, aquilo acabou comigo. A professora, calma, tá tudo bem, foi tudo bem. Depois eu fui ver o vídeo, É isso que eu ia respirei. falar. Pra quem tava assistindo, tava perfeito. Não tive problema Lógico, nenhum. ninguém Você que viu. porque, assim, Nossa. e uma coisa muito legal, que é uma dificuldade que eu tinha e que eu venho trabalhando ao longo do tempo, é trabalhar muito bem essa questão das coisas inusitadas, né? Do improviso. E eu aprendi isso na dança. Pô, legal. Porque, meu, você errou ali, você já faz outro movimento e já tá tudo bem, entendeu? Então me ajudou muito nessa questão de expressão,
de lidar com palco. Então, isso foi bem legal ter feito a dança do ventre. Fora que também a dança do ventre tem a ver também com lidar com o seu feminino. Então, assim, é um grupo de mulheres, né? Sim. E a gente tá ali fazendo uma dança que só tem mulher. Uhum. Então, assim, todos os dias e tal. Então, isso trabalha muito além só de uma dança. E outro lado B que eu tenho é que eu sou a doida dos cristais, né? Então, assim, tô aqui com a minha peruca que me carrega há anos. Então, assim, eu gosto muito de coisas da natureza, de cristais, né? Eu prezo muito cachoeira, ir à praia. Então, essas coisas naturais, assim, me atraem bastante também. Muito bem, muito bem. Doutora, agora lembrando os tempos de escola, vou te dar uma prova. Não, calma. Doutora, todos os entrevistados do Bitalk, eu peço para assinarem essa camiseta, da mesma maneira que no final de ano lá na escola, a gente levava para todos os nossos amigos assinarem. Muito legal. Tô muito feliz que a camiseta tá começando a encher. Maravilhoso. E eu quero um autógrafo seu, uma assinatura sua, por favor, doutora. Bora lá. E foi. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Doutora, antes da gente fechar, eu quero te fazer uma última pergunta antes das considerações finais. Se você pudesse dar hoje um conselho para aquela Thaís, aquela que se formou em farmácia lá atrás, o que hoje essa mulher, mãe, empreendedora, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência de vida, que conselho você daria para você lá de trás? Confia, segue firme, né? Eu acredito que nada é por acaso. A gente tem que seguir muito também do que Deus prepara para o nosso caminho, né? Uhum. Então eu faria para ela seguir firme, ser guerreira e continuar forte que tudo vai dar certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes que a gente esqueça, qual que é a sua rede social? Como que o pessoal pode te encontrar? Estética por Doutora Thaís. Estética por Doutora Thaís no Instagram. Manda uma DM lá. Corre, marca o seu horário. Como a gente falou, ainda dá tempo para você alcançar seus objetivos no verão. Não deixe para a última hora. Muito bem. Não existe milagre. Exato, não existe milagre e nem horário na agenda. Então corre lá, marca também. o seu horário. Doutora, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por esse papo. Foi muito legal ouvir tua história, ouvir o quanto você contribui para o mundo, o quanto você trata as pessoas, né, por dentro e por fora, como você junta essas ferramentas aí para ajudar a fazer o mundo um lugar melhor. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Eu que te conheço há um tempo aí, fico muito feliz, viu? Obrigado, muito obrigado. Nasceu para isso. Obrigado. Se você tá falando, eu acredito, hein? E assim, muito obrigada pela receptividade, pela tratativa antes, né? E agora aqui foi muito, muito perfeito. Obrigada, gente. Valeu. E você que está acompanhando com a gente até agora, muito obrigado pela tua presença. Espero que você tenha curtido, assim como eu também gostei. E até o próximo episódio do Bitalk Podcast. Tchau!